Olá, pessoal. Meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio da parceria MedGo mais Chama Clínica, Sala Amarela. Sala Amarela. Uma série de casos peculiares que você pode pegar no seu plantão. E muito comuns, inclusive. Muito comuns. Você, Escolhidos a dedo. com certeza absoluta, se você já dá plantão na emergência, você já atendeu algum caso desse. Com E se certeza. você não atendeu, é porque você não reconheceu o paciente. Preocupe-se. Então, assim, Deixa eu passar. Então- A gente gosta de falar, né, que a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Se você não cumprimentou, é porque você não conhecia. Então, exatamente. Então, hoje a gente vai falar de um caso clínico de talvez de uma das maiores urgências do pronto-socorro. Então, Verdade. atente-se a cada detalhe do caso, as nuances, como conduzir sindromicamente, porque nossa meta aqui é em 15 minutos. Liga aí pro nome que a gente é pegada a isso. A gente vai começar. E aí, esse exercício que a gente está fazendo aqui, você vai ter que fazer também no seu plantão. Tentar em 15 minutos estabelecer um diagnóstico sindrômico para o seu paciente ou uma suspeita diagnóstica para esse paciente, principalmente dessa série que a gente está fazendo. Nossa, eu não reconheceria esse caso em 15 minutos. Então, você necessita do plantão 360. Com certeza. E a gente vai começar agora. Paciente de 52 anos, hipertenso, diabético, tabagista, procura o pronto atendimento por conta de uma dor no peito, tá? Essa dor começou há 2 dias. Ele fala que é uma dor intermitente, que dura mais ou menos uns 15 minutos. Piora quando ele está fazendo atividade, então ele é sedentário, mas quando a casa dele tem escada, quando sobe um lance de escada, essa dor piora. E ele fala que é uma dor que ele tem que parar o que ele está fazendo. Ele tem que parar a atividade física dele, o que ele estiver fazendo, ele tem que parar. Já teve um episódio de dor assim, no primeiro dia ele estava fazendo compra, foi pegar e teve essa dor torácica associada até a sudorese. E ele viu que isso estava ficando mais frequente, hoje uma dor de forte intensidade. Ele procurou pronto atendimento. Aqui, gente, já vai a primeira observação. Paciente com dor no peito no pronto-socorro. Esse paciente, na chegada do pronto-socorro, ele já tem que chamar a atenção do porteiro. Então, assim, chega um paciente no pronto-socorro com dor torácica. Se ele tem que ter um fluxo de atendimento mais rápido. Então, esse paciente vai chegar mais rápido em você. Ou ele, ou o eletro que ele fez. Por quê? Esse paciente é um paciente que precisa ser atendido rapidamente. E diante de um paciente que você olhou, é dor torácica, de novo a gente vai falar, a anamnese desse paciente precisa ser direcionada e você precisa ser rápido, porque você tem que identificar o que a gente chama de catástrofes torácicas, né? E aí, conversando rapidamente, você vai caracterizar a dor. Então a gente está falando de qual tipo de dor, Carol? Então assim, como que era a dor desse paciente? Era uma dor torácica? Ela irradiava para algum lugar? Radiava para o membro superior esquerdo. Ela era em aperto, pontada? Em aperto. Em aperto. Ele faz assim, ó. Então, olha só, não é uma dor que ele localiza num ponto, é uma dor que é uma região que ele fala em aperto com irradiação. Opa, essa dor tem que me preocupar. Essa dor foi desencadeada por exercício físico? Sim, tá? Ele estava fazendo um esforço físico e teve dor. Opa, outra característica importante dessa dor. Essa dor, ela melhora com o repouso? Ele falou que a primeira vez sim, mas hoje não estava melhorando. Então, olha só, a primeira vez que ela apareceu, ela tinha melhora com repouso. Essas características têm que nos levar em um paciente que a gente já está sabendo, né? Hoje a gente já perguntou para ele, ele é diabético, hipertenso e tabagista. E sedentário. E, além de sedentário, eu não preciso nem de saber a história familiar nesse caso. Oh. Mas eu estou diante de um paciente que a minha primeira hipótese tem que ser síndrome coronariana aguda. Então, assim, esse paciente ele precisa ser rapidamente avaliado com um eletrocardiograma. Então, assim, a primeira medida para esse paciente é um eletrocardiograma de 12 derivações. Inclusive, uma medida de qualidade assistencial é esse porta-eletro que tem que ser de 10 minutos. 10 minutos. Então, esse paciente, que é um paciente potencial de risco de uma síndrome coronariana aguda,
é um paciente que vai ganhar um eletro, uma dor torácica típica, um paciente vai ganhar um eletro, ele tem que ganhar um eletro em 10 minutos. E aí é muito importante porque às vezes você vai receber o paciente ou o eletro. Então você tem que coletar a história rapidamente porque sua conduta tem que ser rápida. Síndrome coronariana aguda. Eletro desse paciente, a gente vai colocar o eletro aqui agora, ele estava com essas alterações que a Carol vai descrever. O eletro dele, ele tinha... Vai ser com supra? Você Não quer... sei não. Vamos colocar com supra? Pode. É porque eu achei que você já tinha ali, desculpa. Tinha não. Desculpa, foi mal. Eu What? achei que... eu achei que você tava com ele na tela. Zero. Perdão. O paciente tinha um BRE e um supradesnivelamento do segmento ST. Então, assim, olha só a importância do eletro nesse caso. Nesse paciente, com esse quadro clínico, que é a dor dele é uma dor tipo anginosa, porque ela é uma dor torácica, em aperto, com irradiação, duração maior que 20 minutos, induzida por esforço e que nesse caso não melhora com repouso. Então, assim, mas melhorou com repouso no passado, na primeira vez que ele sentiu dor. Então, é uma dor torácica que a gente chama de tipo A, definitivamente anginosa. Num paciente que tem vários fatores de risco, é uma síndrome coronariana, pelo menos sem supra. Com essas alterações no eletro, a gente tem que conduzir esse paciente com uma síndrome coronariana com supra de ST. Aí, gente, eu vou coletar exames desse paciente. A gente precisa de fazer exame laboratorial, mas antes dos exames, e eu fico vendo muita gente apavorado com o exame na hora de atender esse tipo de paciente, eu preciso de monitorizar esse paciente na sala de emergência. Então, se move criatura, como a Carol gosta de falar. E aí, na sala de emergência, você vai colocar, se esse paciente estiver desaturando, então a gente não falou do exame físico dele, mas a oximetria dele estava normal. Se o paciente não tem hipoxemia por um tempo, acreditou-se que oxigênio ajudava, não tem nada disso, gente. Você vai colocar oxigênio no paciente com síndrome coronariana aguda se ele tiver hipoxemia. Ponto. Saturação menor que 92 você coloca. Exato. Se não tiver, você não precisa colocar. Se não tiver, você não precisa colocar. No caso desse paciente não foi colocado, ele tinha 95% de saturação. O exame físico dele, então, para a gente sistematizar o atendimento, ele tinha uma PA de 140 por 80, estava normotenso, frequência cardíaca dele de 80, saturando 95% era evidente, frequência respiratória de 18. No aparelho cardiovascular, estava bem perfundido, não tinha nenhuma alteração que chamasse atenção. Respiratório, esse paciente estava eupneico, ausculta limpa, saturando 95%, já falei, e frequência respiratória de 18. Abdômen limpo e inocente. Ah, cara, tá muito tranquilo o paciente, né? Eu posso esperar. Não, né, gente? Por favor, assim, o famoso quem vê cara literalmente não vê coração, né? Então, assim, esse paciente é um paciente com uma síndrome coronariana aguda com supra de ST. E aí, olha a importância disso. A gente fala do MOV aqui, e o MOV, às vezes, a gente fala de eletro e exame físico, né? O eletro veio primeiro agora e o exame físico veio depois. Então, assim, às vezes, muitas vezes, esse paciente eu vou monitorizar esse paciente, colocar oxigênio se precisar, acesso venoso, e aí sim eu vou preocupar com o exame físico. Mas aí, junto com o exame físico, eu já prescrevi protocolo de síndrome coronariana aguda. E eu já acionei a hemodinâmica, se eu tenho um centro de hemodinâmica mais próximo, que eu vou ter outro, porque a gente fala que é um medidor, vamos colocar assim, de qualidade assistencial, uma medida importante de qualidade assistencial, que é o tempo porta-balão ou tempo porta-agulha, tá? O que significa isso? Se eu tenho um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST, eu tenho até 120 minutos, que a gente fala que é o tempo porta-balão, que é o tempo porta-angioplastia. Se você tem um centro de hemodinâmica que até 120 minutos de onde você está, ou no seu serviço, você manda esse paciente o mais rápido possível para a hemodinâmica, após iniciar as medidas no pronto-socorro. Então você tem até 120 minutos para levar esse paciente para a hemodinâmica. Só que se você não tem hemodinâmica disponível, o hemodinamicista não está no hospital, ele vai chegar só depois de 2 horas, o hemodinamicista a hemodinâmica não está disponível, a hemodinâmica, você está atendendo um paciente numa UPA, não tem como transferir o paciente para uma angioplastia primária, esse paciente precisa de ser trombolizado o mais rápido possível. Então, assim, olha a importância de tomada de decisão clínica rápida. Reconhecimento da gravidade,
Diagnóstico sindrômico, tomada de decisão. E É nisso que a gente está batendo essa tecla, porque é importante É mesmo. muito importante. Eu tenho um exame complementar desse paciente, junto com uma história clínica, uma avaliação do sintoma do paciente e os fatores de risco, fazendo o diagnóstico do paciente sindrômico na sala de emergência. Então, assim, olha a importância de eu ser ágil, direcionado e não ficar dependendo de uma parafernália de exame para fazer o diagnóstico desse paciente. Então, você está diante desse perfil de paciente, eu tenho que tomar decisão rápida. A decisão é angioplastia primária ou trombólise desse paciente. Perfeito. Tem hemodinâmica no seu hospital? Então, eu vou levar esse paciente imediatamente para a hemodinâmica depois de iniciar o protocolo de síndrome coronariana aguda, que é dupla antiagregação plaquetária, AS ticagrelor, idealmente para esse paciente. Se eu não tenho ticagrelor no meu serviço, eu vou de clopidogrel mesmo. Tá? Trato a dor torácica, eu dou um nitrato para esse paciente, eu começo uma nitroglicerina venosa para esse paciente, porque ele já está monitorizado. Tá? Então, assim, eu vou uma estatina de alta potência. E nesse caso, eu não dou anticoagulante, porque esse paciente vai para angioplastia primária. Tá? Então, assim, essa é uma dúvida frequente. Quando dar anticoagulante? Quando, em uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, eu posso dar um anticoagulante. Se ele não vai para angioplastia primária, eu posso dar um anticoagulante. Se ele vai para angioplastia primária, ele vai receber um anticoagulante na sala da hemodinâmica. Tá. O hemodinamicista te ligou para pegar o caso e perguntou qual que é o QILIP desse paciente. Aí, para classificar o QILIP e aí uma classificação, de novo, eu preciso de um exame laboratorial, de uma gasometria arterial para definir o QILIP desse paciente, não, gente, não preciso de nenhum exame, eu preciso de uma avaliação clínica. Primeiro saber o que é QILIP. Isso é uma coisa que importantíssimo. Que é fundamental. Se atender um paciente com síndrome coronariana aguda, você tem que colocar lá qual que é o QILIP dele. É igual se você atender um paciente com TEP, você tem que colocar o PESE. Porque isso faz muita diferença, porque a gravidade do paciente também nos direciona para a agilidade do tratamento. Eu estou atendendo esse paciente pós-PCR. Nossa, isso é uma catástrofe, né? Então, assim, mas o QILIP 1 eu posso demorar mais? Não, não pode. Então, assim, mas você está diante de um paciente que a potencialidade de deteriorização clínica dele é menor. Então, assim, mas, de novo, isso deve atrasar seu tratamento. Importante demais, QILIP 1 é o paciente que está em ar ambiente, bom padrão respiratório. QILIP 2, ele está usando oxigênio. Ele começa a ter algumas crepitações. No QILIP 3, ele crepitações até terço médio, precisa de um fluxo maior de oxigênio. QILIP 4, ele está em choque cardiogênico. Então, assim, olha a importância de você falar para o hemodinamicista, olha, você vai receber um paciente aí que está com essa gravidade. O QILIP te ajuda nisso. Perfeito. Falamos, morfina, pode dar? Morfina é um analgésico, você pode fazer morfina para dor, tá bom? Principalmente se o paciente não melhora com nitrato, por exemplo. Tô perguntando isso porque os meninos, sempre que a gente fala de síndrome coronariana aguda, eles lembram do Monabish. Monabish. E aí tem lá morfina, oxigênio. Esses mnemônicos a gente ama, né? Mas eles devem ser usados, gente, quando a gente tem um conhecimento por trás. Então, não é porque tá ali, tem ó de oxigênio, mas como assim você fala que não precisa? Eu vou individualizar. O ó tá ali só para te lembrar de avaliar isso, que é um parâmetro que vai complementar a sua decisão. Exato, assim. Então, diante de um paciente com você pode colocar tudo na mesa, todas as ferramentas na mesa e individualizar. Para esse paciente eu vou usar o quê? A gente acabou de falar, por exemplo, que heparina para esse paciente eu não vou fazer. Isso. Então, assim... O óleo, né, gente? O oxigênio a gente não vai usar. Precisar. Morfina vai depender. Isso é para você lembrar. Isso. Tá? Mas não é para você botar tudo no pacote, porque depois, se você, nesse caso, empacotar o seu doente, você pode deixar passar alguma coisa ou esquecer, ou simplesmente fazer em excesso, que também é ruim, né? Então, nesse caso, o mais importante é reconhecer a gravidade do paciente, mesmo o paciente estando completamente estável. E por isso que a gente colocou esse caso. Esse caso, de novo, faz parte de uma série de casos reais que aconteceram com a gente, que a gente pegou, teve acesso e participou da condução deles de alguma forma. E é um paciente que estava completamente estável. Então, esse paciente, ele poderia, a não ser pela dor, né, que ele sentia,
ele poderia ter sido negligenciado, a gente ter atrasado o diagnóstico e impactar negativamente no prognóstico desse paciente. Esse paciente foi ótimo, ele foi para hemodinâmica, fez angioplastia, foi para o CTI, teve alta para a unidade de internação e deve ter alta amanhã. Então, assim, abordagem rápida do paciente, reconhecimento e abordagem rápida foi o que salvou o paciente. Então, assim, olha a importância do médico que está no pronto-socorro. Então, se você está ali na porta, atente-se para isso. Não subestime o quadro clínico do paciente, saiba reconhecer pequenos detalhes de... E as alterações eletrocardiográficas típicas, né? Para dar todas essas ferramentas para você, e a gente está quase acabando, tem 30 segundos, plantão 360. É verdade. Esse e outros casos como esse, outras síndromes clínicas que são muito importantes na emergência, estão no plantão 360. E a gente sabe que a síndrome coronariana não se resume ao supra, né? Ela vai além. Então, tem síndrome coronariana aguda sem supra de ST, tem angina instável, estável. Tudo isso a gente vai esmiuçar com vocês lá no Plantão 360. Cada quadro, cada área abordada por um especialista. Eu acho que esse é um grande diferencial desse curso. O pânico de todos, né? Que é o eletro no pronto-socorro, né? Identificação das principais alterações do eletro no PA. Orientado por um cardiologista. A gente defende muito a atuação do clínico, mas essa visão do especialista, ela consegue destacar algumas nuances e a vivência do especialista também. O que ele espera do clínico que está atendendo ou de um recém-formado generalista que está lá no pronto-socorro, o que ele esperaria para o atendimento ideal desses pacientes. Eu acho que isso é o fundamental, assim. O emergencista, o médico do pronto-socorro, ele não necessariamente precisa ser um especialista. Sim. Mas ele precisa de ter a visão do paciente grave no pronto-socorro. E aí, muitas vezes, o especialista ele vai dar pra gente a visão dele do que ele não que o emergencista não pode esquecer de ver. Perfeito. Essa série eu adorei fazer. Obrigada. Até a próxima. Beijo, pessoal.